para todo sempre. Mais uma vez seja louvado o grande nome do Senhor, o nosso Deus. Quantos estão felizes porque estão aqui nesta noite? Feliz porque o seu nome está escrito no livro da vida. Feliz porque o Senhor tem muitas promessas para você. E com certeza, se você permanecer fiel, essas promessas hão de vir sobre a sua vida, tanto no tempo presente como no tempo futuro, porque estamos aguardando a iminente volta do Senhor Jesus. A qualquer dia, não sabemos o dia, não sabemos a hora, o ano ou o mês em que Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar porque Ele prometeu, e fiel é o que prometeu. Portanto, santifique-se mais ainda, seja mais santo a cada dia, para que possamos, mesmo passando por dificuldades na vida, lutas, problemas, todos nós temos, possamos estar de pé diante do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Querida igreja amada do Senhor, lemos um texto de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 25. Foi a palavra que esta semana o Espírito Santo colocou no meu coração. Senti de trazer essa palavra para você. Talvez, à medida da ministração, você não vá glorificar muito a Deus por esta mensagem. Não é aquela mensagem evangelística, mas é uma mensagem de instrução, uma mensagem que creio que o Senhor vai falar muito conosco, principalmente aqui com os pais e com os filhos também. O tema da mensagem de hoje é os filhos iníquos de Eli. Você pode repetir? Os filhos iníquos de Eli. Este capítulo 2 de 1 Samuel vai nos mostrar duas coisas aqui que eu achei sumamente importante. A família abençoada de Elcana e, infelizmente, o mau caráter da família de Eli. Contraste, né? Um contraste aqui. Veremos que a casa do sacerdote Eli era uma casa mergulhada em iniquidade. Podemos até dizer, era um poço de iniquidade a família do sacerdote Eli. E não era para ser assim, mas infelizmente aconteceu. E eu sempre digo aqui e torno a repetir, repetirei N vezes se for necessário. Deus sempre tem alguém mais especial do que você e do que minha pessoa. Deus sempre tem alguém mais especial, muito mais capacitada para nos substituir. Então não pense você que nós somos insubstituíveis. Você pensa que se você sair de uma liderança, de um departamento, de um conjunto, a obra de Deus vai sofrer? Vai não. Deus levanta outro melhor. Deus levanta alguém com mais capacidade. Deus levanta alguém mais sábio. Deus levanta alguém mais santo. Deus levanta alguém mais temente. Porque o Senhor conhece-nos muito mais do que nós mesmos. Deus conhece. E Deus sempre tem o homem certo para a atividade certa, a mulher certa, idem também, certo? Então nunca se orgulhe achando, eu sou insubstituível. Se eu sair desse trabalho aqui, esse trabalho vai parar. Para nada, rapaz, porque esse trabalho aqui é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Com você ou sem você, Deus trabalha. Comigo ou com você, Deus trabalha. Pode ter certeza. Ou sem mim e sem você também, Deus trabalha, porque o operar é do Senhor. Quero começar aqui, trazendo aqui várias perguntas, e não vou dar resposta agora. A resposta vai ser ao longo da ministração, então fique bem atento. Como os filhos de Eli, criados junto ao tabernáculo, tornaram-se assim tão perversos? Outra pergunta: por que Eli, mesmo sabendo que seus filhos eram iníquos, demorou para corrigi-los ou detê-los? Por quê? O que os filhos de Eli estavam fazendo de errado? Por que Eli foi culpado pelo pecado de seus filhos? Por que alguns pais crentes têm filhos com má reputação? Onde está a culpa?
Essa tempestade aqui de ideias, né? Existe alguma situação em sua vida, família ou trabalho, que você permite que continue mesmo sabendo que está errada? Há alguma situação? Você está vendo que está errado, mas você tolera? Não deixa, não se importa não. Será? Então, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, esses questionamentos e outros nós iremos responder aqui à medida ou ao longo dessa ministração. Amém? O coração está preparado aí? Amém de coração? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Quando a gente entra na escola, a gente entra na escola, no colégio, na faculdade, para aprender alguma coisa, né? Ninguém vai preocupado de comer merenda não, certo? A merenda aqui é espiritual, a comida aqui é espiritual. Então pode ter certeza que o espírito seu vai sair daqui nutrido, feliz com Jesus. Temos aqui 3 objetivos, vou ler bem rápido. Primeiro objetivo, explicar que é um dever dos pais guiarem seus filhos no caminho do Senhor. Sabia disso? Não é dever do pastor não, nem da professora da escola dominical não, é dever dos pais guiarem seus filhos no caminho do Senhor. Ele vem para a escola dominical aqui para ser lapidado, ensinado, mas tem que começar no berço, lá na sua casa. Segundo objetivo, mostrar que os maus procedimentos dos filhos devem ser corrigidos pelos pais. Os maus procedimentos dos nossos filhos devem ser corrigidos pelos próprios pais, e não pelo pastor, pelo líder, pela regente do conjunto, não, pelo professor da escola dominical, não, alto lá, é pelos pais. Terceiro, destacar o importante papel que tem a Bíblia na criação e disciplina dos filhos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Podemos prosseguir? Glória a Deus, vamos lá. E para que alcancemos esses objetivos, são apenas 3, vamos seguir aqui um sumário, está até um pouco bem sintético, mas muito bem elaborado, não porque eu elaborei, mas porque o Espírito Santo me ajudou. Teremos uma introdução, que já estou fazendo, 3 tópicos. O primeiro, os pecados dos filhos de Eli, é o primeiro tópico. O segundo, a branda, escute bem, irmão, a branda e moderada reprimenda de Eli a seus filhos. Terceiro, aplicação prática à nossa vida cristã. E finalmente uma conclusão. Vamos ao nosso primeiro tópico, a hora passa rápido, vamos aqui na medida do possível ministrar. As crianças estão ouvindo aí? Amém? Quero ouvir um amém dessas crianças bem forte, amém? Amém! Amém, graças a Deus. Primeiro tópico, os pecados dos filhos de Eli. Essa história aconteceu no período dos juízes. No período dos juízes, ali já quase no final do período dos juízes, porque Eli também, além de ser sacerdote, foi juiz ali em Israel. Naquela época, Israel estava dividido em digamos assim, em tribos. Depois foi que veio a monarquia. Então Israel está no regime tribal, não no regime monárquico. O regime monárquico começou a partir do rei. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul, né? Então estamos no período dos juízes. E o período dos juízes foi um período assim conturbado, um período negro na história de Israel. Houve muita gente se miscuindo com a idolatria pagã. Deus levantou homens tementes a Deus. Enquanto aquele juiz estava vivendo, a nação era uma bênção, mas morria o juiz e o povo voltava às práticas idolátricas, novamente a cultuar os deuses falsos dos cananeus. Aí Deus, o povo se arrependia, o povo sofria, Deus permitia o castigo, o povo era castigado, e depois tinha aquela fase do arrependimento. Aí Deus ia e perdoava o povo. Então era assim um período de altos e baixos na história espiritual de Israel, o período do juízo. 300 anos assim, nessa fase. Só veio melhorar já no final do regime do período do juízo, quando Deus levantou o grande homem de Deus, filho de Ana. Como era o nome do filho de Ana? Samuel. Aí melhorou. Mas até o período de Eli a história estava muito ruim. A vida espiritual do povo estava muito ruim. Nós veremos aqui por quê. Então, os pecados dos filhos de Eli. Primeiro, os filhos de Eli, irmãos, apesar de serem filhos de sacerdote, eles eram sacerdotes também. Aliás, é bom dizer aqui que Eli era levita
da descendência de Arão, certo? Todo levita, todo sacerdote deveria pertencer à tribo de Levi, mas só podia ser sacerdote se fosse alguém da família de Arão, certo? Então Eli era um descendente da família de Arão. Então, por direito estabelecido por Deus, Eli era o sumo sacerdote e seus filhos, seus auxiliares. Além de Eli, havia outros. Eli era o sumo sacerdote, não podia ter dois sumos sacerdotes, tem que ter o sacerdote, o mais antigo, o mais velho. Os demais eram o que? Sacerdotes, ou seja, auxiliares. E havia os levitas, que eram os auxiliares de trabalho, certo? Então, imagine, lá em Siló, o tabernáculo estava lá construído, o povo de ano em ano subia a Siló para oferecer sacrifícios. Uma vez por ano, todo israelita deveria ir até a Siló oferecer sacrifícios pacíficos. São assim, oferta de gratidão a Deus. Ali levava animais, cereais, vou explicar aqui, como oferta pacífica diante do Senhor, agradecendo a Deus as bênçãos. Nesse contexto, estavam ali trabalhando no tabernáculo, auxiliando o pai deles, quem? Os filhos de Eli. Como era o nome deles? Alguém sabe? Ofni e Finéias, que não eram nada de santos, não eram crentes. Nós veremos aqui o que eles aprontavam. Primeiro, os filhos de Eli eram homens ímpios, isto é, homens profanos, homens libertinos, homens malvados, homens perversos, homens cruéis. Tudo adjetivo ruim cabia sobre esses filhos deles, de Eli. O versículo 12 discorre: eram, porém, mantenha sua Bíblia aberta, se quiser assim. Os filhos, se não quiser, só prestar atenção. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem, amém? E os que praticam, melhor ainda. Versículo 12 discorre: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Filhos de Belial, irmão, que expressão, hein? Filhos de Belial é uma expressão hebraica. Qual é o significado? Pessoas desprezíveis, que praticavam abertamente o mal. Imagina, obreiro desprezível, praticava o mal, obreiro perverso, obreiro profano, libertino. São esses os adjetivos ruins para os filhos de Eli. Além disso, podemos dizer que auxiliava o pai, tinha essa fé, uma fé baseada mais no conhecimento teórico de Deus. Ouviram certamente o pai deles falar sobre Deus, certamente até leram o livro, o Manual dos Levitas, que era o livro de Levita, que todo levita deveria entender esse livro, porque ali estava norteando, ensinando como eles deveriam agir, os trabalhos, os sacrifícios, como executar todo o trabalho ali do tabernáculo. Então os levitas tinham conhecimento, com certeza, acerca da lei, mas eles tinham conhecimento teórico sobre Deus e sobre a sua lei. O texto ainda prossegue no versículo 12, na parte B, dizendo: não conheciam ao Senhor, isto é, eram obreiros, filhos de sacerdotes, eram sacerdotes, mas não conheciam ao Senhor. Nenhum crente aqui, eu duvido, todos os crentes aqui, lavado e remido do sangue do Senhor Jesus, conhecem o nosso Deus, sabe quando Deus está falando, amém? Continue sendo fiel. Então tinha apenas o conhecimento teórico sobre Deus, não conheciam o Senhor, não tinha experiências com Deus, diferente do menino Samuel. Podemos dizer que a prática deles não condizia com a teoria. Conhecia Deus, sabia até, quem sabe até passagem de cor da lei, mas não, na prática não condiziam, ou a prática não condizia com a teoria. Segundo, os filhos de Eli eram contumazes nos pecados que praticavam. O que é uma pessoa contumaz? É uma pessoa que faz aquilo rotineiramente, diariamente, frequentemente. Eles eram contumazes, faziam os pecados como fosse algo normal. O versículo 13 profere o seguinte: porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote
estando ele cozendo a carne era cozinhada, com um garfo de 3 dentes em sua mão. Então ele já tinha ali um garfo. Quando alguém levava uma oferta pacífica, aí os irmãos têm que entender, o holocausto é holocausto, oferta pacífica é oferta pacífica, são ofertas pacíficas. Holocausto é quando o animal era totalmente queimado, aí era holocausto. Mas nas ofertas pacíficas, parte dos alimentos cozinhados pertencia ao sacerdote, e Deus determinou, só que Deus disse quais eram as partes que eles deveriam comer, mas ele não queria nem saber. Chegava lá, ó, com um garfo lá de 3 dentes, um garfo grande, não é esse garfo que a gente tem em casa, não, é um garfão. Chegava lá, ó, espetava a coxa do animal, ou qualquer outra parte do animal, pescoço, qualquer parte, certo? Perna do animal, enfim, o que estava ali. Então eram pessoas que levavam a fazer o trabalho do Senhor de forma desregrada, não observavam o que a lei dizia. Iam lá, coitada, a pessoa chegava com maior alegria, oferecer um sacrifício pacífico ao Senhor. Aí chegavam esses camaradas lá, aqui diz, ó, cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, já chegava já com um garfão lá. Mas é importante dizer aqui, é que a lei prescrevia, Deus estabeleceu algumas condições para que os sacerdotes se alimentassem também de porções dos sacrifícios. Então a lei prescrevia as porções que pertenciam ao sacerdote, não era qualquer parte que o sacerdote olhava, eu quero esse pedaço de carne aí. Não era assim não. Deus norteou isso aí. Então vamos consultar aqui um texto que está em Levítico, capítulo 7, versículo 28 a 34, porque vai detalhar o que era que os animais, de que parte, ou quais partes do sacrifício os sacerdotes deveriam comer. Deus é um Deus sábio, não é, irmão? Tudo está escrito, só não obedece se não quiser, está tudo estabelecido lá, viu, irmã Raimunda? Deus é detalhista, Deus não se esquece desses pormenores. Vamos lá, Levítico capítulo 7, o versículo 28 diz: disse mais o Senhor a Moisés. Quem disse? Não, quem disse foi o Senhor. Preste atenção. Disse mais o Senhor a Moisés, versículo 29: diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão, isto é, oferta pacífica, ao Senhor, terá que dedicar parte dele ao Senhor. Parte dele ao Senhor. Não é que Deus não precisa de comida, certo? Não é isso. Versículo 30: com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura juntamente com o peito. Não tem esse negócio de tirar a gordura e deixar a gordura para fritar, não. Tinha que levar. Trará a gordura juntamente com o peito e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Versículo 31: o sacerdote queimará a gordura no altar. A gordura deveria ser queimada? Sim ou não? No altar, a gordura. Mas o peito pertencia a Arão e a seus descendentes. O peito do animal pertencia a Arão e seus descendentes. Versículo 32: vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. Então aquele sacerdote que ia lá acender o fogo, fazer isso, ele recebia a coxa direita das ofertas, além do que? Além do peito, que já era por direito receber. A coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. Versículo 33: os descendentes de Arão que ofereceu o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Versículo 34: das ofertas de comunhão dos israelitas tomei o peito. Deus aqui ratificando de novo: das ofertas de comunhão dos israelitas tomei o peito, que é movido ritualmente, e a coxa, que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e a seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Isto é, era decreto perpétuo enquanto durasse o sacerdócio. Toda vez que uma pessoa levava um animal para oferecer como oferta pacífica, Deus entregou aqui para os descendentes de Arão a coxa direita do animal e a parte do peito do animal. Quem entendeu, diga amém. O resto ele não poderia pegar, certo? Então Deus foi muito específico nesse ponto. Terceiro, vou explicar mais um pouco à frente. Terceiro, os filhos de Eli roubaram o que era do Senhor. Roubavam o que era do Senhor.
Olha o versículo 14. O versículo 14 expressa: e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Então a pessoa chegava com o animal para oferecer, o animal ali era partido, cortado, tudo, ia para o fogo, colocava na panela. Aí ia esses filhos de Eli, Hofni e Finés, com o garfo já, tá certo? Chegava lá, metia o garfão. Quando subia, não queria nem saber se era parte do peito, se era coxa direita ou se era esquerda, não estava nem aí. Isto é, eles sabiam que havia essa lei, Deus determinou, mas eles não estavam nem aí, ou seja, eram irreverentes. Por isso que eles roubavam o Senhor, porque tiravam o que não pertencia a ele. Só pertencia a ele o que? Quais são as duas partes? O peito do animal e o que mais? A coxa esquerda, é isso? A coxa direita do animal. A coxa esquerda tem que estar lá, ficar lá, e não era para eles, certo? Há um teólogo chamado Matthew Henry, eu gosto muito dos comentários desse. Ele comenta o seguinte, ele diz assim, eles profanaram as ofertas do Senhor para proveito próprio, ou melhor, para gratificação de sua própria luxúria. Então, em proveito próprio, eles profanaram a oferta do Senhor. Quero saber se a coxa esquerda ou direita, eu quero é comer. Só pensava em encher o bucho, em se alimentar. Eu acho que eles eram bem gordinhos. Observe outra vez o que Deus diz aqui. É um texto que eu vou ler, um texto que eu já tinha lido aos irmãos, vou ler novamente, porque às vezes a gente precisa ser repetitivo para ficar bem guardado na mente dos irmãos. Então observe outra vez que Deus só deu duas partes da carne ao sacerdote, mas ele não estava nem aí. Enfiava o garfo lá, o que saísse, certo? Era deles. Vou ler novamente o versículo 37, o versículo 7. Perdão, capítulo 7, versículo 31, a parte B, diz assim: mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. O verso 32: vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. Os irmãos entenderam? Mas eles não estavam satisfeitos com o que Deus deu para eles. Tem gente assim, Deus dá a ele umas bênçãos, mas tem gente que não se satisfaz com as bênçãos do Senhor. Irmão, satisfaça-se com as bênçãos que o Senhor lhe dá. Fique satisfeito, agradeça ao Senhor por aquilo que Deus já lhe deu. Agradeça ao Senhor. Quarto, os filhos de Eli comiam ainda as partes das gorduras que pertenciam ao Senhor. Eu li aqui no texto que a gordura deveria ser queimada onde? No altar. Toda a gordura do animal deveria ser queimada, porque subia a fumaça, o cheiro, e aquilo era agradável ao Senhor. O Senhor sentia o cheiro da oferta. Isso era algo agradável ao Senhor, sabendo que a oferta estava subindo a sua presença. Mas eles faziam o quê? Eles tiraram até a gordura, eles roubavam. Era gente descrente, irmão, na obra do Senhor. Não tinha temor a Deus, não tinha temor a Deus. Então comiam ainda as partes das gorduras que pertenciam ao Senhor. Eram profanos, irreverentes. O texto de Levítico é claro quando diz: o sacerdote queimará a gordura no altar. Está lá, Levítico 7:31. Parte A, deveria queimar toda a gordura, mas eles gostavam de gordura, carne com gordura. Então roubavam, além de roubar a carne que não era para eles, roubavam também a gordura, a porção que era queimada, e subia como cheiro agradável à presença do Senhor. Quinto, os filhos de Eli chegaram até a pegar carne crua para assar. Não queria carne cozinhada, não. Eles queriam fazer, digamos assim, churrasco. Eu quero é picanha, eu quero é filé mignon, eu quero é contrafilé, eu quero maminha. Entendeu? Era gente irreverente. Então, até carne crua. E até mentia, dizendo que o sacerdote mandou pegar. O sacerdote mandou pegar a carne crua. Ele quer carne assada, mas Deus não determinou isso. Versículo 15 relata: também antes de queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua.
E quem foi que disse que Deus deu a ele carne crua? Eram irreverentes, e gente que quer passar na frente de Deus, mas ninguém pode passar na frente do Senhor. Quem ousar passar, se prepare para se corrigir, ou se Deus, que Deus tenha misericórdia. Quando Deus é riquíssimo em misericórdia, mas tem hora que Deus dá um basta, né? É como a gente, às vezes nós temos um pavio curto, com qualquer coisa a gente explode, mas Deus tem um pavio assim um pouco longo, viu, irmãos? O pavio de Deus assim, na linguagem humana, é bem largo, é bem comprido, entendeu? Para ele esquentar, precisa de muita coisa. Só quando o pecador é irredutível, quando o pecador não reconhece, não se arrependa, aí Deus diz: então já lhe dei muita chance. Como vai acontecer posteriormente, não nessa ministração, mas na ministração futura, com os filhos de Eli. Então Deus tolera o pecador, vai tolerando, mas tem uma hora que basta. Tem uma hora que basta. Deus age com misericórdia, manda mensageiro para ele se corrigir, mas quando a pessoa é incorrigível, insensível à orientação de Deus, aí Deus diz, aí Deus vai lá e corta a energia, né? Como medidor, a gente não paga energia, se alguém não pagar, aí a COSED vem aí, coisa mais fácil. Pá, aí Deus vai lá, ó, no coraçãozinho dele, desliga, pronto. É assim ou não é? Mas Deus é amor, Deus é misericórdia, irmão, Deus é justo, é amoroso, é santo, é digno de louvor. Glória a Deus. Prosseguindo, amados. Então eram homens que serviam a seus próprios ventres, eram obreiros para se autosservirem, ou se autosservir da obra do Senhor, e não ao Senhor, não serviam ao Senhor. Isso é importante, porque se algum pastor chegar a ouvir essa mensagem aqui, tenha cuidado, pastor. Isso aqui vai para a internet, né? Eu coloco no meu canal, e aí eu creio que foi uma porta que Deus abriu. A gente prega na igreja, prega na internet. É como Paulo diz: firme de tudo para com todos, para de todas as formas anunciar o Evangelho. Então, estamos aqui fazendo a obra do Senhor. E se por acaso algum pastor chegar a ouvir esta mensagem, tenha cuidado para não estar pastoreando apenas por lucro financeiro, para se autoabastecer e a obra de Deus sofrer. Amém? A verdade tem que ser dita, e doe quem doer. Paulo adverte sobre essa questão da pessoa que se pastoreia a si próprio e só pensa no ventre, na barriga, em jantar fora, em almoçar fora, para a igreja pagar as contas dele. Não, olha o que é que Paulo diz, Romanos 16, 18, parte A: pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Tem gente assim, que quer ter ministério para ele se autosservir, para comprar fazenda, comprar gado, né? Tem gente assim. Pensa que não tem, não é? Tem. Então veja que eles até mentiam, né? O sacerdote mandou pegar carne crua, porque não quer comer carne cozinhada, ele quer carne assada. Sexto, os filhos de Eli eram insensíveis. E atenção, filhos. Quem é filho aqui? Eu sou. Teu pai ainda, graças a Deus. Quem tem pai aí? Quem tem pai? Amém. Quem não tem, se morreu crente, um dia o Senhor vai ver ele. E se seu pai é crente vivo, ore por ele, para Jesus salvar. Amém? Pai e mãe. Sexto, então os filhos de Eli eram insensíveis aos bons conselhos de seu pai e também do povo. O povo primeiro vai lá e aconselha eles: não, rapaz, é como dizer, rapaz, não faço não, você está profanando o Senhor. Eu fiz o maior sacrifício, trouxe essa oferta pacífica aqui, e você fica assaltando, tirando a comida aqui que não é sua. O próprio povo, imagine o grau de degradação espiritual que chegaram os filhos de Eli a serem repreendidos até por leigos, pessoas leigas, orientando eles assim: isso não é papel de obreiro, rapaz. Você levando a comida, carne crua, você pegando comida ainda com a gordura, isso não é papel de sacerdote. Imagine, olha o que é que o texto diz aqui, versículo 16 narra: e dizendo-lhe o homem:
Queime primeiro a gordura de hoje. Até isso os homens aconselhavam. Você não pode pegar nada enquanto a gordura não for totalmente queimada. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei, até por força, usava até a força, entendeu? Tomava na marra. Se uma pessoa fosse corrigir eles, a pessoa, ai dessa pessoa, não queria nem saber, tomava força, usava a hierarquia que eles tinham, o conceito eles não tinham, mas usava a posição que tinha para oprimir as pessoas, para tomar das pessoas a força, o sacrifício. Eu fico pensando como é que uma pessoa dessa ficava, uma pessoa que fez o maior sacrifício: vou levar ao Senhor esse cordeiro, vou levar ao Senhor essa bezerra como sacrifício pacífico. Aí chega lá esse tipo de gente aqui agindo, tomando o que não era deles. Como é que ficava ofertando? Ficava vendo navios, indignado com a situação dessa. E já tinha gente já conivente, tinha gente que já levava isso aí, está tudo bem, são sacerdotes mesmo. Então, procedimento errado, nível baixíssimo de espiritualidade chegaram esses dois sacerdotes. Bendito seja o nome do Senhor. Sétimo, os filhos de Eli foram responsáveis em levar o povo de Israel a tratar com desprezo as ofertas do Senhor. Você entendeu o que eu disse? Vou ler mais uma vez. Os filhos de Eli foram responsáveis em levar o povo de Israel a tratar com desprezo as ofertas do Senhor. Por quê? O povo ia ofertar, chegava lá o sacerdote ímpio, iníquo, desprezava a oferta do Senhor, tirava o que não era dele. A pessoa olhava, aí, olha, ele é sacerdote, eu sou um leigo, venho lá do interior. Que exemplo bom esse homem está me dando? Está me dando um exemplo mau. E tem a gente que deixou até certamente de ofertar. Para ofertar para esse camarada aí está usurpando o que é do Senhor, ele não vai ofertar mais não. Então, por causa do quê? De mau procedimento. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo aí? Levanta a mão, só quem está. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O versículo 17 é categórico quando afirma: era pois muito grande o pecado destes mancebos, ou seja, jovens. Se nós olharmos o texto, vamos entender aqui que eles não eram depois que ele tinha uma certa idade. Desde jovens eles eram sacerdotes, desde o dia que nasceram. Nasceu, é da família de Arão, é sacerdote. Eles sabiam, chegaram na adolescência, jovens, e com esse procedimento, e foram tornando-se adultos, e não se corrigiam. Não se corrigiam. E o texto aqui está muito claro: era, pois, muito grande o pecado deste mancebo, isto é, desse jovem, perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Tanto desprezar no sentido de não querer mais ofertar, e também no desprezo no sentido de também serem coniventes. Ou seja, eles chegavam lá, tiravam o que queriam, e as pessoas fica por isso mesmo. E quem resistia a esse ímpeto dele, ponderava com eles, reclamava com ele, mas eles tomavam força. Situação deplorável. Deplorável. Então, as pessoas sentiam-se o quê? Roubadas também. Vamos para frente. Além do mais, irmãos, eles vão se envolver também com a questão aqui podemos dizer, de prostituição. Vou ler mais à frente esse texto aqui que vai mostrar essa situação deplorável dele. Aí veja como eles estavam totalmente desviados do Senhor. Oitavo, os filhos de Eli se entregaram à orgia com as mulheres que vinham adorar na porta do tabernáculo. Olha, se não bastasse a irreverência dele em roubar as ofertas que eram do Senhor, eles ainda se entregaram à orgia com as mulheres que vinham adorar na porta do templo. Isto é, na porta do tabernáculo. Naquele tempo não era templo ainda, apesar de alguns textos
citar templo, mas entenda como tabernáculo. O templo só foi levantado no reinado de quem? De Salomão. Agora eu preciso ler esse texto duas vezes aqui. Eu vou ler o mesmo texto numa versão Almeida corrigida e vou ler o mesmo texto na NVI, porque muita gente vai ficar confundida aí, e eu preciso mostrar aqui aos irmãos qual é a versão melhor. Então eu acabei de dizer aqui que eles se entregaram a orgias, os dois filhos deitavam-se com mulher lá no tabernáculo. Veja só, irmão, um lugar santo. No tabernáculo havia o átrio, né, a parte do átrio ou pátio. Havia o que mais ali? O lugar santo e o lugar santíssimo. Eles não se deitavam com mulher no pátio para as pessoas verem. Onde é que eles se deitavam então? Certamente no próprio, ou no lugar santo. Eu acho que eles não foram tão ousados de cometer esse tipo de pecado no lugar santíssimo, né? Para Deus não queimar ele lá, torrar ele logo queimado ali. Mas vejam só o grau de degradação espiritual que estavam esses obreiros, sacerdotes. É uma ministração assim, não vou dizer difícil, mas não é boa nem a gente ouvir essas coisas. Mas a verdade não tem que ser dita? Não tem que ser dita a verdade? É por isso que eu gosto da Bíblia, viu, irmão? Porque a Bíblia não esconde os pecados das pessoas. Se a Bíblia fosse um livro assim para passar a mão na cabeça dos israelitas, não pode sair não. Não escreva aí não que Davi adulterou não, rapaz. Vai envergonhar o nosso rei. Não pode sair não. Vai envergonhar o povo de Israel. Não bota a mentira de Abraão também não. Não escreva não que Abraão mentiu. Não escreva não que Pedro negou Jesus 3 vezes. É por isso que a Bíblia é verdadeira, viu, irmão? Porque até os erros dos homens a palavra de Deus registra. Se a Bíblia fosse um livro para defender os israelitas, essas coisas ruins não estariam aqui não. Mas por ser a verdade, a palavra de Deus é verdade, tem que constar. Goste ou não das pessoas ouvirem, mas a verdade tem que ser dita. Palavra de Deus. Eu vou ler os textos. Versículo 22 diz assim, na Almeida corrigida: e de como se deitava com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Se a sua versão é Almeida corrigida, você vai entender o que aqui quando lê? Quando diz assim, mulheres que em bandos, aí você tem a noção que eram mulheres prostitutas. As mulheres ficavam lá em bando lá para servir ao sacerdote. Mas não é, essa versão não é melhor. A melhor versão é NVI. E aí a gente vai precisar ler um texto lá do Êxodo. Olha o que diz a NVI. Versículo 22, parte B. E que ele se deitava com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Havia algumas mulheres que elas não tinham acesso a entrar lá no lugar santo, mas ali na entrada do tabernáculo elas estavam ali para servir. Chegavam ali pessoas de fora, com crianças, para oferecer sacrifício, certamente. Eu vou ler aqui, inclusive um autor defende esse ponto. Ficava ali para cuidar das crianças enquanto os sacrifícios eram feitos, fazer algum favor, quem sabe buscar água ali para as pessoas. Mulher que serviu à porta, isto é, ela nem não entrava dentro do tabernáculo, ficava ali à porta, à entrada do tabernáculo. E é interessante é que há um texto lá em Êxodo, capítulo 38, que fala sobre o trabalho dessas mulheres. Eu achei esse texto aqui de extrema relevância para trazer para a igreja do Senhor. Então eram mulheres que serviam a Deus ali à porta do templo. Êxodo 38, verso 8 diz assim, ó: fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam a entrada da tenda do encontro. Quando foram construir os objetos para o tabernáculo, aquelas mulheres que estavam lá na porta da entrada do templo servindo ali de alguma forma ao Senhor, elas deram coisas, objetos de ouro para que fossem feitos os objetos. Claro, não só as mulheres, mas muita gente cooperou. Então o texto diz, ó, fez a bacia de bronze. A bacia de bronze era o segundo objeto quando se entrava no tabernáculo. O primeiro era o quê? O altar. Depois era o quê? A bacia de bronze. E a sua base com os espelhos das mulheres que serviam a entrada da tenda do encontro. Então já havia, desde aquela época do Êxodo, mulheres que serviam ali a entrada do templo, do tabernáculo. Quem era que sabia disso aqui? Quem sabia disso?
Você não sabia, né? Pois agora estão sabendo. Veja como é bom vir aqui. Então aqueles sacerdotes seduziam essas mulheres, seduziram elas para se deitar com elas, e elas cederam à tentação. Talvez usaram a autoridade que tinham para dar vazão ali aos pecados deles, né? Aos desejos carnais, lascivos, pecaminosos. E ali algumas daquelas mulheres concordaram e, infelizmente, se prostituíram com ele, infelizmente. E sobre isso, há um autor chamado Wesber, ele escreveu um comentário bíblico, e eu achei interessante, eu quero compartilhar com os irmãos. Olha o que ele diz assim, ó. Em vez de promover o crescimento espiritual dessas mulheres, os dois irmãos as seduziam. Não eram servas oficiais designadas pela lei, mas sim voluntárias que auxiliavam os sacerdotes levitas. É possível que ajudasse a cuidar das crianças pequenas que vinham com os adultos para adorar no templo, ou talvez que estivessem lá simplesmente para ficar próximas à presença do Senhor. Quem entendeu? Quem entendeu? Amém. Glória a Deus. Nono, os filhos de Eli não se importavam com as repreensões do pai. E aqui é importante também destacar isso. Eli via aquilo, chegou até a repreender aos seus filhos, mas o versículo 25 mostra que ele não estava nem aí para as orientações dos seus pais. O texto diz: mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha só, não ouviram a voz de seus pais, faziam vista grossa. É como hoje, muitos pais procuram orientar os filhos, esse procedimento não está certo. Não, pai, na sua época, o senhor é de 12, o senhor é um quadrado, as coisas hoje estão modernas. Não, irmãos, as orientações dos pais são as melhores. Pai nenhum tem um conselho mau para dar ao filho, mãe nenhum tem um conselho mau para dar à sua filha, é ou não é? São conselhos bons, mas tem filho que não quer aceitar, entendeu? Roda o pé, bota a mão nos ouvidos, não quer ouvir o conselho do pai e da mãe, achando que os pais estão ultrapassados. Mas obedeça aos seus pais, submeta-se aos seus pais, que você só tem a ganhar, e aumentar até seus dias, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. Honra pai e mãe, para que sejam acrescentados os teus dias. Filho que morre cedo é porque não está honrando o pai e a mãe. Menino estava aqui, morreu, foi assassinado porque se envolveu com droga. E será que o pai e a mãe têm prazer em ver um filho envolvido com droga? Certamente que não. Em filho está envolvido com gangues, com extermínios, com assalto a banco ou qualquer outro assalto? Não. Qual é o pai e a mãe que não se preocupa que o filho vai para a faculdade, todo dia tem que chegar de 10 horas e chega à meia-noite, 1h da manhã, a mãe sem dormir, o pai sem dormir, filhos desobedientes? Então, pais, oriente seus filhos, por mais que eles não gostem, mas é nosso dever orientar nossos filhos. Que gosta ou que não gosta, nós temos essa grande responsabilidade, viu? Não seja frouxo, não. Não faça como ele não, deixou para corrigir os filhos já quando já estava cego. Depois que estava cego já, a idade avançada, aí era tarde. Tem pai assim, você está aqui no culto, seu filho começa a correr para lá e para cá, aí o pai quer corrigir, a mãe diz: deixa o bichinho, é criança. Não, irmão, vai lá e corrija. Filho, olha, senta aqui no culto, você vai ficar sentado ao meu lado. Se ele quiser dormir, tudo bem, dorma eu ao seu lado aí, mas não deixe seu filho sair correndo aqui, porque, e nem brincar. Um dia desse, um irmão até pediu carta para mudar, e nós chegamos numa congregação. Aí o menino, durante a ministração, o pastor ministrando, ele estava ministrando, o menino com o carrinho para lá e para cá, brincando de carrinho, porque já era costume. O outro pastor permitia ele brincar com o carrinho para lá e para cá no púlpito. Aí tinha gente que estava só olhando o carrinho do menino. Tinha dia que ele trazia avião, achar que aqui não é aeroporto não, irmão, aqui é lugar de culto a Deus. O menino trazia o aviãozinho brincando em aeroporto para lá e para cá. Aí eu vi aquilo, vi que não estava certo. Tinha gente que já não estava olhando mais nem para o pastor aqui pregando, era o aviãozinho do menino, o carrinho do menino. Eu fui lá e falei: olha, irmão, a partir de hoje chamei, não pode não. Não, mas o outro pastor aceitava, mas o outro pastor é outro pastor, eu não aceito, porque a igreja do Senhor, irmão, não é lugar para diversão, aqui é lugar para nós sentirmos a presença de Deus, é lugar para a gente glorificar, é lugar para a gente ouvir as correções do Senhor.
Porque às vezes uma coisa dessa tão simples. Não, eu gosto de criança, mas tudo tem hora e lugar. Tudo tem hora e lugar. Aí ficaram lá emburrados, pediram a carta, eu assinei a carta e foram para lá. Deve estar até hoje com o aeroporto lá, né? E com os carrinhos brincando. É como pais, tem pais que saem de casa, aí menino, leve esse desenho para você pintar lá. Não faça isso não, irmão, está estragando seu filho. Menino, traga a coleção para você ficar pintando lá. Na hora do culto você senta na cadeira e fica pintando. Irmão, não faça isso não. Você está destruindo a vida espiritual do seu filho. Você diz, filho, quando você chegar em casa você brinca, outro dia o pai brinca com você, mas quando você estiver no culto, esteja atento a tudo que é feito lá no púlpito. Preste atenção, pastor, quando o pastor fala, quando os contos vão cantar. Meus filhos nunca me deram trabalho na igreja. Todos os dois se sentavam. Eu me sentava e minha esposa, um de um lado, outro do outro. Nunca. Até dormir, chegaram a dormir. Não aguentava às vezes, ia para a escola, às vezes cansava, tudo bem. Mas ficar correndo, dando trabalho a obreiro, a diácono, não. Tá certo? Então, não espere. Quando meu filho chegar, quando tiver 15 anos ou 12 anos, depois que ele for batizado, eu vou corrigir ele. Perdeu o seu tempo, já era. Corrija seu filho. Como a gente dizia lá no quartel, a noite é uma criança, a gente domina. A noite é uma criança, ou seja, criança a gente domina. Criança a gente tem que tratar corrigindo, sem precisar bater, sem precisar agredir, sem precisar ser áspero, mas só conversando com austeridade, com severidade, com rigor, orientando ele. Tá certo? Então corrija seus filhos, para que seus filhos não sejam como os filhos de Eli, não sejam um pai assim tão bom como Eli, né? Tolerou o problema e aí quando estourou a bomba era tarde demais. Então mostraram-se insensíveis à orientação de seu pai, mas não ouviram a voz de seu pai. Não ouviram. Meus irmãos, eu acabei aqui de elencar 9 fatos determinantes que mostraram as maldades, né, dos filhos de Eli. Vamos correr aqui. Vamos agora a branda e moderada reprimenda de Eli a seus filhos. Tudo isso eles faziam. Os irmãos viram aqui as maldades, a iniquidade deles, não viram? Eram crentes fiéis? Eram sacerdotes fiéis? São exemplos para nós? Não são exemplos para nós. Não são exemplos. Mas vamos ver agora a branda e moderada reprimenda de Eli a seus filhos. Reprimiu, mas foi de forma branda. De forma branda, de forma moderada. Primeiro, Eli já estava em idade avançada. Para começar, Eli já estava em idade avançada. O texto diz, versículo 22, na parte A revela, Eli já bem idoso, ou seja, além da idade, aí vem os problemas de saúde, né? Problema que é pertinente a quem tem idade avançada, vem as enfermidades, não é? Não pode mais andar rápido, não pode estar inspecionando o tabernáculo, como ele fazia quando era mais jovem. E aí os filhos aproveitaram esse momento que o pai era mais velho, aí pronto, agora vamos deitar e rolar. Vamos fazer o que a gente quiser aqui no templo aqui. Quem manda aqui é a gente, né? Mas Deus lá do céu estava acompanhando tudo, viu, irmão? Deus lá no céu estava acompanhando tudo. Então ele poderia ter repreendido os seus filhos quando os seus filhos já eram na mais tenra idade, e começa a repreender, começa a ensinar o correto a seus filhos enquanto ele tinha saúde, né? Poderia ter poupado Israel e ele mesmo desse vexame. Olha a vergonha, o povo diz, tá aí os filhos de Eli, ó os filhos do Eli, com as mulheres lá se prostituindo, aí pegando o que não é deles, até o que é a oferta do Senhor eles estão pegando lá, até a gordura, rapaz. Imagine esse velho ouvindo isso, que vexame para ele, um obreiro. Se for um obreiro de caráter, ele vai ficar envergonhado. Qual é o pai que não fica envergonhado em saber que o filho está fazendo coisa errada aí? Quando o pai tem vergonha, fica envergonhado. Agora, se for igual a ele, aí os dois dão certinho. E na maioria dos casos não é assim. Sempre os pais discordam dos maus procedimentos dos seus filhos. É verdade ou não é? Mas deveria ter coibido a ação dos seus filhos. Segundo, ele sabia do mau procedimento dos seus filhos. Ele tomava conhecimento, ele sabia do mau procedimento. O versículo 22 profere: ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel. Era velho, mas ele sabia de tudo. As pessoas chegavam, conversavam ali, olha, tu não sabe agora o que teu filho fez. Fez isso, fez isso, fez isso. Contando a ele.
E isso certamente o chateava. Mas infelizmente ele deveria ter sido muito mais severo com o filho. Alguém até já disse, eu gostei dessa frase: filhos desobedientes, pais desesperados. Quando os filhos são desobedientes, os pais são desesperados, entra em desespero. E agora, meu Deus? Por isso, traga seu filho para a escola bíblica dominical, irmão. Não deixe seu filho em casa não, assistindo televisão não. Manda ele vir para a escola dominical. Aliás, venha com ele, não mande, venha com ele para a escola dominical. Certo? Imagine o desgosto dele ali, imagine o coração dele ali, como ouvir essas notícias, essa má fama dos seus filhos. Imagine a vergonha. Terceiro, Eli sabia que seus filhos profanaram o lugar santo, fazendo do tabernáculo lugar de algias. Ele sabe disso. Olha o versículo 22, detalhando: e que ele se deitava com as mulheres que servia junto à entrada da tenda do encontro. Soube disso. Deveria ter agido com rigor, com severidade. Deveria ter expulsado eles lá. Vocês a partir de hoje não são mais sacerdotes. Vocês me desonraram, vocês me humilharam. Podia ter dito: não preciso de vocês aqui. Para ter sacerdote, para me envergonhar, se afastem. Afastava ele tinha poder para fazer isso. Afastar os filhos. Além dos filhos de Samuel, havia outros sacerdotes que não eram filho de Eli, filho de Eli. Havia outros sacerdotes, porque a família de os levitas era família grande. Mas esses filhos só envergonhavam o pai. Mas tem pai bonzinho demais. Tem pai que quer ser politicamente correto. Tem pai que quer ser legal demais, né? Tem gente que tem filho que diz: meu pai é muito bom, meu pai é legal. O meu pai não me corrige, eu faço coisa errada. Eu já vi um depoimento de um presidiário dizendo que ele estava preso porque o pai não corrigia. Ele roubava na rua, desde criança, ia para o colégio, chegava com caneta, chegava com um estojo de coleção, coisa que o pai não comprava. Onde é que esse menino arranjou? Deveria ter se ligado: peraí, eu não comprei, por que ele chegou aqui? Se um dia, irmão, seu filho chegar com alguma coisa de valor, um objeto que você não comprou e sabe que aquilo ali, olha, ali eu não comprei, seu pai não comprou, você ganhou isso aqui em algum sorteio, como é que foi que você ganhou isso? Não, porque meu coleguinha esqueceu, eu achei que ele não queria mais, aí eu peguei. Aí você diz: amanhã você vai lá e devolve. É assim ou não é, irmão? Tem que ser assim, irmão. Tem que dizer assim: amanhã você vai lá, viu, seu cabra, e vai devolver, viu? Entregue lá que não é seu não. É, irmão? Tem que ser assim, meu amado. Tem que ser severo com essas coisas, irmão. Porque se você não... Tudo bem, filhinho. É bênção de Deus, né, filho? Você achou, né? Você está estragando seu filho. Estragando seu filho. Tá certo? Então, manda ele devolver. Manda ele devolver. E até peça perdão ao seu colega lá, viu? Que não era seu para você trazer, não. Deixou lá... Alguém pegue, alguém vai lá, entrega a diretoria, entrega na secretaria, mas não traga para casa. Aí ele culpava os pais, porque eles diziam: olha, eu estou preso porque desde pequeno eu roubava. Minha mãe via eu trazendo essas coisas e nunca me disse que isso era errado, nunca me corrigiu. Está vendo, irmão? Você sabia que nas penitenciárias há muitos filhos de crente? Chega lá: como é teu nome? Israel. E o teu? Samuel. E o teu? Timóteo. E o teu? Jacó. Rapaz, só nome de crente. Filho de crente, porque os pais não ensinaram a palavra do Senhor, não falaram de Jesus para ele, não ensinaram a Bíblia, não deram lições de moral para seus filhos, não se importaram com seus filhos. E aí, olha, não corrigiram. Aí a polícia veio e deu uma correção deles. Olha a vergonha. Filho de irmãos, de pastores. Eu conheço pastores que os filhos dele foram assassinados porque se envolveram com crime. Veja a situação, irmão. Aí eu pergunto: o pastor desse sofre ou não sofre? Sofre. Ah, você quer dizer, mas quer dizer que todo filho de pastor tem que ser santo também? A princípio é para ser, mas às vezes a gente ensina, Deus ensina, o Espírito Santo ensina, mas mesmo assim a pessoa não gosta. Por algum motivo, tem algum desvio e prefere o mundo. Mas você tem que fazer a sua parte como pai. O próprio Samuel e dos filhos de Samuel não tinha condições morais de substituir
de Samuel. Os filhos de Eli, tampouco. Os filhos de Davi também já não eram pai. Então, nem sempre grande homem de Deus e mulher de Deus tem filhos abençoados também. A maioria, graças a Deus, que dá certo, né? Mas alguns se perdem por aí, infelizmente. Vamos voltar aqui para o texto, irmãos. Vamos voltar aqui para o texto. Então eram filhos libertinos. Eu tenho aqui um conselho para os pais. Quem é pai aqui? Quem é pai? Pai ou mãe? Um conselho. Os jovens, atenção jovens, precisam ser repreendidos em relação a seus erros, então logo seja percebida com excesso. Tá certo, jovens? Entenda isso. É para o bem de vocês. Deus corrige os seus filhos, irmão. Deus corrige a gente. Por que Deus corrige a gente? Porque Deus nos ama, irmãos. Deus não quer que seus filhos se percam. Por isso que o Senhor corrige a gente. E o pai, quando corrige o filho, é porque não quer que o filho e a filha se percam. Não é assim? É assim. Então, às vezes já precisam ser repreendidos, né? Claro, com amor, não é? Principalmente com amor, para não estragar tudo e não provocar ira, né? Não provocar ira. Mas há pais que querem ser politicamente corretos com seus filhos. O pai, como eu disse, o pai legal. O proverbista diz assim, ó, capítulo 13, verso 24 de Provérbio: o que retém a sua vara, atenção, isso aqui é importante. Tudo que eu digo aqui é importante. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que ama a seu tempo o castiga. Negócio de vara, pastor? E a lei da palmada? Quem veio primeiro? Foi a Bíblia ou a lei da palmada? A lei da palmada veio em 2014, é a Bíblia. Quem era presidente? Dilma Rousseff. É exemplo? Não. Outro texto parecido com esse: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Está entendendo? Provérbio 23, 13. Se o menino merecer umas palmadas, não deixe, você não é pai e mãe, pode dar. Agora você não vai dar uma palmada na cabeça, né? Para não, de repente você vai agredir, aí você já está agredindo a seu filho, né? Você pode ser denunciado hoje por isso. Mas uma palmada num lugar bom onde não tem muita carne, qual o problema? Hein? Eu estou com a Bíblia, irmão. É a Bíblia que diz, ó: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Aí você deixa de dar umas lapadas, aí a polícia vai usar o quê? Cacetete. Não é pior? Não é pior? Mas hoje tem a lei da palmada, é a lei 13.010, viu, irmão? A lei 3.000 proíbe o uso do castigo físico ou tratamento cruéis e degradantes contra criança e adolescente, porque tem pais também que se excede, né, irmão? Se excede, né? Aí realmente tortura o filho, não é, irmão? É verdade ou não é? É, sim, até mata. Tem pais que chegou a matar até filho, porque agrediu. Mas é bíblico corrigir o filho, viu? É bíblico. É bíblico. Glória a Deus. Quarto, Eli estava mais preocupado. Irmão, me dê uma tolerância aí. Eu vou precisar de uns mais 15 minutos para concluir, tá certo? Amém? Por gentileza. Deus está falando aqui ou não na palavra? Deus está falando ou não está falando? É a palavra de Deus que está dizendo isso aqui. Quarto, Eli estava mais preocupado com as justificativas dos pecados dos seus filhos do que puni-lo. Filho, por que você faz isso? Por que você cometeu esse pecado? Por quê? Porque lá não corrigiu. Para que perguntar? Pecado é justificado? Há justificativa para alguém praticar pecado? E disse: por que fazer estas coisas? Versículo 23. Por que vocês fazem isso? Ao invés de já afastar eles, punir eles. Eu vou afastar vocês dessa função. Vocês estão me desonrando. Estão desonrando a Deus. Estão profanando o templo do Senhor, o sacerdócio. Vocês a partir de hoje estão excluídos. Tem que
ser assim. Irmão, nós temos que amar mais a Deus do que os nossos filhos. Eu amo minha esposa, amo meus filhos, mas o amor a Deus está acima de todas as coisas. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ali amou os filhos mais do que a Deus. Nós veremos depois no outro estudo. Por amor aos filhos, ele não corrigiu os filhos. Desonrou a Deus. Filhos, por que fazer estas coisas? Quinto, ele sabia que os fatos eram evidentes contra os seus filhos, as provas eram incontestes. O versículo 23, da parte B, é claro quando diz: porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. O velho falando isso: olha, todo mundo está dizendo mal, contando mau testemunho de vocês. Todo dia chega uma conversa feia de vocês aqui, e vocês não se tocam. Estava aborrecido. Então não era o depoimento de uma pessoa: Eli, eu vi seu filho fazendo isso, ou duas pessoas. Não, era todo o povo de Israel reclamando. O que acontece? Ministério caiu em descrédito. O pastorado, digamos assim, caiu em descrédito. Não são poucos filhos de obreiros que têm decepcionado os pais. Muitos filhos de pastores têm decepcionado, não só filho de pastor, filho de diácono, filho de presbítero, filho de dirigente de círculo de oração, filhos envolvidos aí em assaltos, filhos envolvidos aí em gangues, em drogas, tráfico de drogas, etc e tal, muita coisa aí, infelizmente. Sexto, Eli sabia das sérias consequências que o mau comportamento de seus filhos trouxe para o povo. Ele sabia, ele estava consciente das consequências que viriam. Olha o versículo 24, é categórico quando afirma: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Então, por esse mau exemplo, o povo também já estava imitando a conduta desses filhos de Eli. Era para Eli ter dito o quê? Isso é algo vergonhoso, isso é algo escandaloso, é algo que eu não posso tolerar. Há uma frase de um escritor e poeta e filósofo espanhol, que o nome dele é Miguel Unamuno. Ele dizia assim, ó: a machaga cura-se, a má fama mata. A má chaga, a má ferida, por pior que seja, ela pode ser curada. Agora a má fama não. A má fama mata. Entenderam? Então poderia ter destituído eles do cargo, mas não fez isso. Por quê? Porque ele amava mais os filhos do que a Deus. Sétimo, Eli mostrou que os seus filhos não teriam argumentos. Estou quase terminando. Eli mostrou que os seus filhos não teriam argumentos para se defenderem diante do juízo do Senhor. O que é que ele diz aqui no versículo 25? O verso 25 descreve: pecando o homem, isso aqui era ele dizendo. Por isso que eu digo, foi de uma forma branda, legal, que ele achou. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Se o homem pecasse contra outro homem, até o próprio sacerdote, que ele era juiz, porque Eli também era juiz, ele poderia julgar. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Por quê? Porque os sacerdotes intercediam pelos homens, não era diante de Deus? Agora, quando o sacerdote transgredir pelo Senhor, quem iria interceder? Quem iria? Um homem contra um homem, outro homem, aí ele: Senhor, tem misericórdia, você é um pobre coitado, não conhece a lei, é um coitado, tem misericórdia dele, né? Intercedia, orando, sabe, forma de expressão aqui. Mas se fosse o sacerdote, ele ia dizer o quê? Senhor, ele não sabe o que estão fazendo. Senhor, eles são leigos. Ele podia dizer isso? Não, os filhos dele eram instruídos na lei, conheciam talvez o livro de Levítico até de cor e salteado, sabia todos os procedimentos lá dos sacrifícios, dos rituais, das ofertas. Então não eram leigos. O que era que ele ia dizer diante de Deus? Hein, irmão? Senhor, perdoa porque não sabe o que faz. Era isso? Ou ele dizia, ou era melhor dizer: Senhor, eu sou culpado também, eu sou um pai legal, eu sou um pai politicamente correto. Será que ia justificar diante de Deus? Certamente que não.
Certamente que dão. A aplicação prática aqui, bem rápida. Falamos sobre este mau procedimento, os maus procedimentos dos filhos de Eli. E o objetivo aqui, irmãos, é despertar você, para você ser realmente pai e ser realmente uma mãe. Se você ama seu filho e sua filha, corrija. Tá certo? Corrija. Às vezes a gente se excede, diz o que não é para dizer, depois reconheça e filha, me perdoe, filho, me perdoe, eu me excedi. Não é desonra para nenhum pai quando se excede, ou mãe, e chegar e pedir perdão, não é verdade? Não é coisa de crente? É coisa de crente, certo? Vai lá, filho, eu me excedi, me perdoe, reconheço, me dê um abraço, me dê um cheiro, aí abraça o filho, né? A filha, se abraça e é assim, tá? Mas não deixe de corrigir seu filho não, porque você ama ele, você corrige, tá bem? Então ame seus filhos, mas corrija-os para que não se percam. Provérbio 22, verso 6 é aquele texto que muitos pais conhecem. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui. Ensine lições de morais a seu filho, ensine seu filho a respeitar os mais velhos, ensine seu filho a se portar bem na igreja, ser um exemplo. Depois a gente vai falar sobre interessante que enquanto esses filhos de Eli não valiam uma pataca, assim, em termos assim de valores morais, Samuel, um menininho, ó, pequenininho, servia ao Senhor com alegria. Todos os anos a mãe dele levava ele lá, levava uma estola sacerdotal. Interessante, tá vendo? Não é o meio onde a pessoa está convivendo que vai estragar você, não. Porque Samuel tinha todos os predicados assim, vendo todos os erros dos filhos de Eli, ele poderia ter sido influenciado, porque ele chegou lá menino, com 3 anos de idade ele chegou lá. Era a idade que as mães israelitas desmamavam os meninos. Aqui com 6 meses as mães não querem mais dar de mamar. Com 3 anos lá, Deus abençoava aquelas mulheres lá, viu? Não faltava leite lá não. Era. Quando desmamou, levou ele para a casa do Senhor. Todo ano a mãe dele fazia uma estola sacerdotal com aquela roupa lá de sacerdote, estava lá servindo a Deus, né? Via os filhos, certamente viu a má influência dos filhos de Eli, mas não foi contaminado, viu? Você vai para a faculdade, você vai para o supermercado, você vai para a rua, vê os maus exemplos, mas você não se contamina, porque você é de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não é assim? É. Tem gente que diz, o quartel desvia o crente está no exército, na marinha aeronáutica, vai desviar. Não, se você entrar desviado, pode ser que você se desvie, mas se você entrar crente, sai mais crente ainda. Eu não é, irmão Dário? Quem se viu o exército aqui sabe que o exército até apoia quem é militar e crente, e tem mais conceito. Então não tem? É, maravilha. Você pensa que Deus não honra quem é crente fiel, não? Ora sim, não. Depois vou contar aqui algo importante aqui que eu vivenciei lá no quartel, como Deus honra. Então, amados, instrua seu filho no caminho que deve andar. Seja um pai presente, não seja um pai ausente. Pais omissos não trazem seus filhos para a escola dominical, não se comportam com seus filhos, mas seja um pai presente. Seja um filho obediente. Há um texto aqui, Efésios 6, verso 11. Atenção, mocidade, isso aqui é para vocês, tá? Mas não fica com raiva do pastor Moisés, não. Tá? É a palavra de Deus. Amém? Vocês amam a palavra de Deus? Quem ama aí? Glória. Então esse texto é para vocês, ó. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque é justo. Amém? Se alguém aí estava pensando, será que eu obedeço ou não obedeço? Deus lhe chamou hoje para estar aqui, para você obedecer a seu pai. Obedeça a sua mãe. Há filhos que só obedecem parcialmente os pais. Tá, pai, eu vou obedecer o seu 50%. Não, a obediência tem que ser 100%. Tá? É a Bíblia que recomenda assim, ó. Colossenses 3, verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo. A moça vê aquele rapaz, será que vai dar certo? Aquela moça, e aí, pai, dá certo namorar com ela? Aí o pai diz assim: vai dar certo não.
Não vai dar certo. Aquela moça é assim, assim. Aí você deixa seu pai de lado. Não, papai, impressão do senhor. É impressão da senhora, mamãe. Aí vai dar com a cara na parede, não vai dar certo. Quando o pai diz não dá certo e a mãe, irmão, você pensa que Deus não instrui os pais, não é? Hein? Você pensa que Deus não coloca no coração dos pais orientação, não? Coloca. Principalmente pais crentes. Quando o pai diz não vai dar certo isso, não se abestalhe, não. Não vai não, porque não vai dar certo. Agora, se disser vai dar certo, pode fechar o olho e comprar a roupa do casamento aí, o vestido, que vai dar certo, viu? Vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Conselho aqui para um rapaz aqui. Quem é solteiro aqui? Cadê o rapaz solteiro da igreja? Cadê o rapaz solteiro? Aqui um. Só tem ali. Conselho. Quer saber uma moça padrão para você casar? Vou dar um conselho aqui. Quando você pensar em casar, você faz o seguinte: você vê uma moça bonita, uma moça simpática, aí você vê como é que ela trata uma moça, a mãe e o pai. Se ela tratar bem a mãe e o pai, pode comprar o paletó para casar e a gravata e marcar o dia e dá certo. Agora, se ela for daquelas filhas respondona, a mãe, lava essa louça, menina. Eu vou lá lavar essa louça velha, né? Eu vou lá lavar isso. Tá pensando que eu sou empregado, é? Diz assim, pensa que não tem gente que diz assim, não, irmão? Tem. Aí, meu filho, fuja, procure outra. Não é só a praia, tá? Mesma coisa é a moça. Quero casar e aquele rapaz vai dar certo? Veja como é que ele trata o pai e a mãe. Se tratar bem o pai e a mãe, irmão, pode comprar seu vestido de noiva aí, viu? Seu sapato bonito, certo? E dá certo. Agora, se não for, vamos lá. Glória a Deus, amém, irmão? Sobre essa questão da obediência, olha, filho obedecer o pai é algo muito honroso. Eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei. Alguém já ouviu falar aqui de Napoleão Bonaparte? Lá na França, um menino recebeu a ordem do pai. O pai dele disse: vem cá, filho, lá numa fazenda lá, durante aquelas guerras lá. Aí o pai disse: filho, fique nessa porteira aqui e diga, quem quiser passar por cá, você diz que eu proíbo de qualquer pessoa passar por essa porta aí, oriente, ninguém pode passar por essa porteira aqui, ninguém é para passar, é para desviar. Se alguém reclamar, você diz que foi seu pai que disse. Aí quem era que vinha lá com a tropa? Napoleão Bonaparte. Lá vinha Napoleão. Quando Napoleão chegou, aí ele quis passar, aí o menino lá, um pivetezinho, meu pai disse que não era para ninguém passar. Aí Napoleão disse: você sabe com quem está falando? Com Napoleão Bonaparte. Olha, Napoleão, no cavalo, seu exército na retaguarda. Ele disse: mas foi meu pai que disse. E eu estou aqui para obedecer ele. Aí ele disse que Napoleão olhou assim para os generais, está vendo? Se eu tivesse no meu quadro de generais, ou pessoas, generais obedientes como esse menino, meu exército era outro. Vocês entenderam? Obedeceu o pai, era Napoleão. Mas disse: não, mas foi meu pai que disse que não era para passar ninguém aqui. Entendeu? A lição ali na hora lá, ele viu realmente como aquele menino é obediente. Então seja obediente a seu pai e Deus só vai lhe honrar. Conclusão: Deus deu de melhor para a família de Eli. Não precisava nem capinar, trabalhar, plantar, porque os israelitas levavam tudo, cereais, alimentos, carne para eles, mas eles não valorizaram. Recebeu privilégios, mas abusaram dos privilégios. E você que é crente, não abuse da liberdade que Jesus lhe deu. Seja santo, não vá para qualquer lugar para se contaminar, porque você é uma pessoa santa. Você foi liberta pelo poder da cruz de Cristo. Vamos ficar em pé e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Sempre